Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Terminada a fase de decisão sobre autorização ou não do processo contra o presidente Michel Temer, o Congresso retoma a normalidade. As declarações de voto deram algumas pistas sobre o que se espera dessa retomada. Parte dos parlamentares falou genericamente contra ou a favor das reformas, mas muitos declararam sua determinação em discutir mudanças políticas na Previdência ou na estrutura tributária. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai conversar sobre os próximos passos do parlamento com os deputados Maia Filho, do PP do Piauí, e Valmir Pacidelli, do PT de São Paulo. Deputados, o que a gente pode esperar desse segundo semestre? O Congresso retoma os trabalhos normalmente? O presidente Temer sai fortalecido, deputado Maia Filho? É o que a gente espera e precisa. Nós não podemos paralisar o Brasil. Então, pode ser interessante para os políticos, para essa guerra política, ter esse engessamento das atividades do Executivo e do Legislativo. Mas as reformas, elas são imperativas. A reforma da Previdência, eu acho que cada tempo que ela demora a ser concretizada, maior prejuízo tem para o Brasil. Então, nós precisamos ter um pensamento de estadista, fazermos um pacto pelo Brasil e dar à sociedade o que ela espera do Congresso. Já existem muitas notícias negativas ultimamente sendo divulgadas a respeito do nosso poder. E eu acho que a melhor resposta é nós mostrarmos serviço naquilo que é necessário para a retomada do crescimento brasileiro. Do deputado Valmir Pacidelli, como o deputado Maia Filho lembrou, também tem a questão do parlamento. Quer dizer, o presidente Temer sai fortalecido e o Congresso, como é que sai também desse processo todo? Como é que o senhor vê essa questão para o segundo semestre? Olha, de forma alguma, não acredito que o presidente Temer saia fortalecido. Acho que o Brasil inteiro acompanhou o procedimento que o governo adotou para conseguir essa maioria. Eu costumo dizer que ontem, na votação, o Brasil inteiro acompanhou, quem ganhou saiu derrotado e quem perdeu saiu vitorioso. Digo isso porque a instabilidade que o Brasil vive, ela não começou nesse processo contra o presidente Michel Temer, com provas muito robustas divulgadas para o Brasil inteiro. A instabilidade do Brasil começou quando a irresponsabilidade do Aécio Neves e do PSDB fez com que se colocasse a luta política em detrimento, aí sim, do crescimento do país. Quando se fez o impeachment contra a presidenta Dilma, que não havia cometido nenhum crime de responsabilidade, para fazer mudanças que trarão prejuízos irreparáveis ao povo brasileiro. Entregar o nosso pré-sal, a nossa biodiversidade, entregar o nosso território para o capital internacional, para as grandes empresas internacionais, destruir a nossa previdência social, a legislação trabalhista. Então, esse era o objetivo e isso que fez com que o Brasil se tornasse um país de muita instabilidade econômica e política. A Câmara não tem demonstrado a sua independência nesse processo. Não tem demonstrado a sua independência porque a subserviência ao governo Temer tem sido bastante intensa. Nós vimos nesse procedimento de votação. Então, o que nós faremos é, obviamente, o trabalho para que o Brasil não seja desmontado. Nós não aceitaremos a votação da Previdência, não aceitaremos a destruição dos direitos dos trabalhadores e se for isso for prejudicar o país, nós temos uma visão completamente contrária. O prejuízo ao país é desmontar essa estrutura social que o Brasil tem. Deputados, independente da prioridade econômica, existe uma questão de prazo
né? Tem uma das reformas depende de um prazo aí bastante exíguo, que é a questão da reforma política. A reforma política, o que quer que se queira votar para 2018 tem que ser votado até setembro. Deputado Maia Filho, o senhor acha que é possível votar alguma coisa? E o que o senhor acha que seria bom que se votasse para melhorar a situação política, até essa questão da imagem do parlamento para 2018? Alguma mudança que o senhor acha que seja essencial? Bom, antes de entrar no mérito da reforma política, que realmente tem que ser aprovada até outubro desse ano, dizer que ontem eu, e acredito que a maioria dos deputados, usaram de muita tecnicidade. Eu, por exemplo, não acredito que a gente deva afastar um presidente sem ter uma prova irrefutável. O presidente vai ser processado, mas os desdobramentos, a crise que se instalaria, as incertezas de se afastar um presidente para assumir outro, para depois esse presidente poder voltar, ou então termos uma eleição indireta, geraria um transtorno muito grande ao Brasil, e isso a Câmara só poderia aceitar se realmente houvesse uma prova material. É aquela história do batom na cueca. É uma coisa que não se questionasse. Enquanto há dúvida, nós não poderíamos caçar, porque nós não podemos, porque você pode processar qualquer pessoa, mas um processo do presidente é diferente, porque o processo dele já vai ter as consequências imediatas. E para que isso acontecesse, teria que ter uma prova que o desmoralizasse para não poder mais conduzir as rédeas do Brasil. Foi dessa forma que nós assim pensamos. Quanto à liberação de emendas, dizer o quê? Que as emendas hoje são impositivas, que foi um ganho do Poder Legislativo, que todos os deputados, sejam da base ou não sejam da base, tiveram as suas emendas garantidas. Por quê? Porque elas são impositivas. Acredito até eu que isso tenha enfraquecido a Dilma na época do processo de impeachment perante a Câmara de Deputados e ao Senado, porque todos já tinham as suas emendas garantidas. Agora, a reforma política é uma reforma que é muito difícil de se fazer, porque cada deputado ele vai olhar para si, para o seu umbigo, para a sua condição política, e ela precisa ser feita. Eu mesmo sou a favor, por exemplo, tentando aqui sintetizar, do voto em lista. Apesar de que as pessoas dizem, mas vai votar em lista e você não sabe quem está votando, e é totalmente o contrário. Quando, por exemplo, lá em São Paulo, que é seu estado, muita gente vota lá no Russomano ou no Tiririca, acabam elegendo outros deputados de outras coligações que são feitas na época, que a pessoa nem sabe que está elegendo aquele deputado. Quando se vota numa lista, a gente sabe quem é que está elegendo o primeiro, o segundo e o terceiro, e se tiver alguém daquela lista que você não simpatize e que não queira ver no Congresso, é não votar na lista. Agora, do jeito que está, acaba a gente votando em um e elegendo outro. Mas, infelizmente, o tempo está exíguo e nós não podemos fazer não fizemos muita coisa em reforma política, a não ser uma primeira reforma que houve, que acabou com showmício, com brinde, e uma outra segunda reforma que houve, que acabou com prazos. Mas uma reforma assim, de forma concreta, nós não conseguimos realizar. Agora vai ter uma reforma aí que vai se discutir o voto distritão ou manter a votação como ela está sendo hoje, a criação do fundo partidário. Alguma coisa vai mudar, mas o sistema político brasileiro ele precisa ser reformado. Infelizmente, muito difícil se faz acontecer essa reforma aqui na Câmara Legislativa. E o senhor deputado Valmir Pracidelli, o que o senhor acha que daria, que o senhor acha que seja possível e que seria bom que se mudasse? Estamos mais ou menos de acordo com o deputado Maia Filho com relação à reforma política, com relação à conjuntura, com relação ao processo de votação do Michel Temer, nem tanto. Eu acho que essa questão utilizada pelo governo de liberação de emendas, ficou claro que não foi apenas a chamada emenda impositiva, mas a liberação dos recursos tem sido feita de forma absolutamente diferenciada. E essa questão da instabilidade, da relação política aqui, tem se dado, repito, em função da subserviência que a Câmara tem tido ao Executivo para que seja adotado
políticas no Brasil que prejudicarão o conjunto dos trabalhadores e da população. A reforma política, digo que a gente está relativamente de acordo, porque quando ela se iniciou, eu faço parte também da Comissão de Reforma Política, ela se iniciou com a expectativa de fazer uma reforma mais de fôlego, mais de fundo, porque, obviamente, acho que a sociedade brasileira hoje exige que tenha mudanças estruturais no sistema político, eleitoral e partidário brasileiro, em função de um conjunto de denúncias que foram tendo, dos procedimentos irregulares que foram tendo. Hoje, acho que duas questões centrais que nós precisamos tratar, o deputado se referiu a uma delas, a questão do sistema eleitoral, e a segunda é o financiamento de campanha. O nosso grande objetivo, obviamente, é diminuir a possibilidade de desvios do chamado Caixa 2 ou outras questões mais, diminuir os gastos de campanha, né, e fazer com que o equilíbrio da disputa democrática não seja desproporcional em função dos recursos financeiros. Então, o financiamento público, ele precisa ser aprovado para que ele consiga ter um equilíbrio maior e diminuir os gastos, diminuirá consideravelmente os gastos de campanha. E o sistema eleitoral, eu estou de acordo, eu acho que o melhor sistema seria a chamada lista pré-ordenada, porque o eleitor identificaria de forma mais clara os parlamentares, os partidos poderiam buscar uma configuração mais orgânica, menos pragmática na composição das suas fileiras, dos seus deputados, e o eleitor poderia identificar de forma mais clara o pensamento dos partidos e dos deputados. No entanto, acho que hoje é muito difícil que seja aprovada a chamada lista pré-ordenada e o que se está colocado para os debates nas próximas semanas, nós teremos que fazer, como você disse, a votação aqui ainda em agosto, para dar tempo de votar no Senado em setembro, o chamado distritão, que na minha opinião é muito ruim para o Brasil, porque privilegia, né, o indivíduo em detrimento do coletivo. É o sistema em que são eleitos os primeiros, os mais primeiros, votados. É o chamado sistema majoritário para o legislativo. E isso descaracteriza. Imagina, nós temos aqui 513 instituições aqui. Como é que seria essa chamado presidencialismo de coalizão? Como é que seria a relação com o Congresso Nacional? Muito mais complicada e delicada do que é hoje. Com 26 partidos é assim. Então, nós achamos que o mais adequado, em não se tendo a lista, é manter o atual sistema, alterando a quantidade de candidatos, diminuindo a quantidade de candidatos para diminuir custo e alterando o cálculo de coeficiente eleitoral. Do meu ponto de vista, até aprovando o fim de coligações e a cláusula de desempenho, que seria mais adequado. Não sei se haverá condições para isso. Bom, a gente fala das outras reformas depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a pauta dos próximos meses com os deputados Valmir Parcidelli, do PT de São Paulo, e Maia Filho, do PP do Piauí. Deputado Maia Filho, na votação do pedido para processo do presidente Temer, muitos deputados se referiram seu apoio à continuidade pela votação das reformas, mas muitos falaram da reforma da Previdência, mas também da reforma tributária. Qual o senhor acha que seria uma reforma importante aí para botar as contas em dia, para botar o país nos trilhos? Eu acho que as duas reformas são importantes, como foi importante também a reforma trabalhista. Agora, houve uma central de boatos de desinformação. Eu recebi muita gente questionando, vai acabar com o 13º, vai acabar com férias, vai acabar com algum direito. E eu dizia, olha, nada que... Trabalhista. Nada que está na Constituição, que é direito do trabalhador, foi mexido. O que se criou na reforma trabalhista foi a modernização da CLT, dando mais flexibilidade para o
o funcionário poder negociar com o patrão. Por exemplo, para rapidamente entrar nas outras reformas. Antes, qual é o caso que sempre acontecia? O funcionário queria deixar o emprego, porque arrumou outro, porque ia viajar, mas não queria pedir demissão. Queria que o patrão pedisse a demissão por ele. E muitas vezes eles faziam ali uma negociação de maneira informal e até ilegal, mas isso era um praxe que acontecia. Isso acontecia de praxe. Agora, o que acontece? Na reforma, só um exemplo, na reforma trabalhista vai ter a possibilidade do distrato, onde vocês, olha, eu não quero que você me peça a demissão, não me demita, e eu não quero pedir demissão, e eu também, o patrão também não quer demitir. Então, vamos fazer aqui um acordo. A gente divide ali a multa dos 40%, passa a ser 50%, e a gente divide essa multa, e fica bom para ambas as partes. Então, foram várias situações que o Brasil precisa fomentar emprego. O Brasil precisa desenvolver, a economia precisa desenvolver. Quando a gente pensa em trabalhista, a gente só pensa naquele modelo imperial das grandes empresas que oprimem os funcionários, que são pessoas mais vulneráveis, mas a gente pensa que aquele microempresário, aquele dono da mercearia da esquina, também é um empregador. E havia muito entrave dentro do processo trabalhista, mas a gente tem a convicção de que nenhuma das garantias constitucionais e outras garantias que o funcionário tem foram mexidas. E, para isso, a Justiça do Trabalho funciona muito bem. Pois não. Então, antes do senhor passar para a reforma que o senhor acha importante, deixa eu só deixar o deputado Valmir Pracidelli falar o que ele achou da reforma trabalhista, depois a gente volta, então, já que o senhor fez a sua análise, só para a gente... Olha, para aqueles que nos acompanham poder entender, eu vou resumir aqui com um ditado popular, o quanto esta reforma trabalhista é nociva. O ditado popular, que certamente as pessoas já ouviram, diz assim: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E qual é o lado mais fraco na relação capital-trabalho? São os trabalhadores. Então, dizer que a reforma trabalhista trará benefícios aos trabalhadores é uma falácia. Porque, veja só, nós precisamos modernizar a nossa legislação sempre. Obviamente, o dono da mercearia, o dono do açougue, o dono da lojinha é diferente do acionista e do dono do Bradesco, do dono dos grandes bancos, do Itaú, das grandes empresas. Obviamente, tem relações diferenciadas, nós precisamos modernizar. Agora, o que nós não podemos permitir, e isso este governo tem feito, é retirar direitos das pessoas. Quando ele institui a terceirização indiscriminada para a atividade típica, inclusive, ele está retirando direitos dos trabalhadores. Quando ele institui o chamado negociado sobre o legislado, ele está dando uma condição de retirar direitos. Aquilo que se refere à Constituição, obviamente não foi alterado, porque a lei que foi votada é lei ordinária. Agora, questões relacionadas aos direitos das pessoas serão sim alteradas. E a Justiça do Trabalho fica absolutamente enfraquecida nesta mudança que aconteceu. E não é uma mudança isolada. Já entrando nas outras reformas... Depois, então, depois a gente pode falar das outras reformas. Não, eu só ia dizer que não é uma mudança isolada. Ela tem ligação com a reforma que eles querem fazer da Previdência e tem ligação com o que eles querem fazer de reforma tributária, para as pessoas terem atenção no desmonte que querem fazer do Estado brasileiro dos direitos. Então, o senhor explica depois. Eu queria saber do deputado Maia Filho, qual a reforma que o senhor acha que deve vir antes, que é mais importante nesse momento? Só uma pequena réplica. O que é negociado? Por exemplo, se você podia dividir as férias em 2 vezes, e agora você quer passar uma semana de férias por uma situação especial, você pode negociar com seu patrão e dividir em 3 vezes. Agora, isso é o que é negociado, não está tirando as férias. Então, esse é um debate mais ideológico do que de conteúdo, é o meu entendimento. A reforma que ela é imperativa e que ela é urgente, porque o comprometimento do PIB brasileiro, uma reforma que o PSDB quis fazer e não conseguiu,
que o PT quis fazer e não conseguiu, e que agora o presidente Temer está tentando fazer, é a reforma da Previdência. E dizer que quem vai ter um ônus maior na reforma da Previdência são os funcionários que percebem mais. Aqueles funcionários que percebem menos, eles não terão um peso nessa reforma. Pelo contrário, eles vão ter uma garantia de que o Brasil não vai quebrar. E estabelecer uma idade mínima, a maioria dos países tem idade mínima. Então, você estabelecer uma idade mínima para se aposentar com 65 anos e com 62 anos para a mulher, eu acho que não é uma proposta que não seja razoável. O que a gente via muito é pessoas que se aposentavam aos 52, 53 anos, e a gente percebe o quê? É uma questão também demográfica. Hoje, a juventude está diminuindo na nossa pirâmide e as pessoas estão tendo uma sobrevida maior. Então, acaba que a conta não fecha. Essa discussão, ela é aritmética. Essa conta não vai fechar. Se o Temer não fizer essa reforma da Previdência agora, e se o presidente, o pré-candidato a presidente do partido do Valdir, for eleito presidente, eu tenho certeza que logo no primeiro semestre já vai ser a primeira a atitude que ele vai tomar. Então, é uma reforma que a gente tem pressa de fazer. O Brasil não pode esperar. O debate político se tem. Nós temos a nossa posição. Convergimos em alguns pontos, como aqui convergimos na questão da reforma política, enfim, divergimos em outros, mas nessa reforma da Previdência eu esperaria, né, e teria esse sentimento de que se houvesse um pacto pelo Brasil, a reforma da Previdência ela é imperativa e ela é urgente. Deputado Walmir Pracidelli, o senhor acha que é importante fazer essa reforma e queria que o senhor explicasse por que tem a ver essa reforma com a reforma trabalhista? Certamente esse debate vai se intensificar aqui na Câmara e na sociedade. E eu espero que com a intensificação desse debate, inclusive o deputado Maia Filho possa refletir com relação a essa questão da reforma da Previdência. Quando eu falo que tem uma ligação, vou dar um exemplo objetivo. Na reforma trabalhista, o que nós sempre dissemos que a negociação precisa ser fortalecida, mas nós queremos que a negociação seja feita da lei para frente. Quando você retira a lei, a base da lei, inclusive para o trabalhador negociar férias, você está dando uma desproporção e um desequilíbrio nesse processo de negociação. Então, ao instituir essa questão e ao instituir a terceirização indiscriminada, levar grande parte dos trabalhadores à chamada pejotização, a se tornar uma pessoa jurídica e não um funcionário de carteira assinada, você está diminuindo a quantidade de trabalhadores que pagam a Previdência, inclusive. Então, portanto, você está diminuindo os ganhos da Previdência. O nível de desemprego aumentando, como está, também é um desequilíbrio no pagamento da Previdência. E nós precisamos pensar a Previdência como um colchão social brasileiro e, de fato, é o maior colchão social. A Previdência não é só a Previdência, é Previdência, assistência e saúde. Então, nós precisamos pensá-la globalmente. Na cidade de Picos, que é a base do deputado, e na maioria das cidades brasileiras, o impacto para as arrecadações dos municípios vai ser terrível, porque você tem um maior tempo de acesso à aposentadoria, você vai ampliar a idade mínima para aposentar, você vai reduzir a quantidade de trabalhadores que têm direito aos benefícios de prestação continuada e às pensões. Basta cada cidadão olhar quantas pessoas estão sendo chamadas agora pelo INSS para fazer o chamado recadastramento, quantas pessoas estão perdendo as suas pensões, os seus benefícios de prestações continuadas. A população está acompanhando isso. E esse desequilíbrio vai tornar a nossa Previdência cada vez mais onerada e vai causar um impacto muito grande, além do impacto pessoal para aqueles que recebem, nas pequenas cidades. Digo isso porque olha a quantidade de pessoas que recebem
pensões, aposentadoria e benefício de prestação continuada, especialmente nas pequenas cidades, e elas não compram no grande centro, elas compram no açougue, na padaria, no mercado da localidade, na lojinha da localidade. Essa renda vai cair, as cidades vão ser prejudicadas e está ligado, de novo, à nova questão, que é o que eles querem fazer de reforma tributária, privilegiando os grandes, as grandes fortunas, privilegiando mais o consumo do que a renda. Bom, eu agradeço a presença do deputado Maia Filho e do deputado Valmir Pracidelli por estar aqui antecipando esse debate que a gente vai ver no plenário e você vai acompanhar aqui pela TV Câmara, mas o Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.